Você já sentiu que sua casa mudou? Que aquele lugar que sempre foi seu refúgio agora parece diferente? Às 3 da manhã, quando todos dormem, Maria acordou com um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. A sensação era clara como cristal. Algo havia entrado em sua casa, e não era nada físico. Ela olhou para o marido dormindo ao lado, para os filhos em seus quartos. Tudo parecia normal, mas uma opressão invisível pairava no ar como uma névoa densa. O que Maria não sabia é que sua família havia se tornado alvo de uma guerra que ela nem imaginava estar acontecendo. Olá, meu nome é Ana e bem-vindos ao Entre Céu e Casa. Se você está aqui assistindo este vídeo, é porque, assim como milhares de famílias cristãs ao redor do mundo, você percebeu que algo não está certo em seu lar. Brigas sem motivo aparente eclodindo do nada, crianças com pesadelos constantes que deixam toda a família sem dormir, uma atmosfera pesada que parece sugar toda a paz de casa como um aspirador espiritual. Talvez você tenha notado que suas orações em família ficaram mais difíceis, que vocês não conseguem mais ter momentos de comunhão como antes, ou que pequenos conflitos se transformam em guerras campais por questões insignificantes. Hoje, eu vou te mostrar os 7 sinais invisíveis de que sua casa se tornou um campo de batalha espiritual. E mais importante ainda, como reconquistar a autoridade que Deus te deu sobre seu lar. Porque quando o inimigo ataca a nossa casa, ele não está só atacando um lugar, ele está atacando o fundamento da sociedade, o núcleo que Deus estabeleceu para formar o caráter das próximas gerações. Deixe-me contar sobre a família Santos. Durante 15 anos, eles tinham um lar cristão exemplar. Oravam juntos, liam a Bíblia, frequentavam a igreja, seus 3 filhos eram obedientes e respeitosos. Mas em questão de 3 meses, tudo mudou. O casal começou a brigar por coisas bobas, os filhos se tornaram rebeldes e agressivos da noite para o dia, e sempre que tentavam fazer o culto doméstico, alguém ficava irritado, com sono, ou simplesmente não conseguia se concentrar. O que a família Santos não percebia é que eles estavam enfrentando um inimigo invisível que havia declarado guerra contra seu lar. O primeiro sinal, que quase ninguém percebe, é a mudança nos padrões de sono da família. Crianças que sempre dormiram bem começam a ter pesadelos recorrentes, acordam no meio da noite chorando sem motivo aparente ou desenvolvem medo irracional do escuro. Os adultos começam a ter insônia ou, quando conseguem dormir, acordam mais cansados do que quando se deitaram. É como se a casa não oferecesse mais o descanso que deveria oferecer. O segundo sinal é o surgimento de uma irritabilidade inexplicável entre os membros da família. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora se tornam motivos de discussão. O pai fica irritado porque o filho esqueceu de guardar o sapato no lugar certo. A mãe explode porque alguém deixou a porta do armário aberta. Os irmãos brigam por questões que antes resolviam numa boa. É uma tensão constante no ar, como se todos estivessem sempre na defensiva. O terceiro sinal, e talvez o mais sutil de todos, é a frieza espiritual que se instala gradualmente. A família que antes tinha prazer em orar junta, agora encontra 1000 desculpas para pular o culto doméstico. Quando conseguem se reunir para orar, parece que as palavras não saem, ou que Deus está distante, surdo às suas orações. A leitura bíblica se torna monótona, os louvores perdem a unção, e aos poucos a presença de Deus parece se afastar daquele lar. Muitas pessoas cometem o erro fatal de atribuir tudo isso a problemas normais de família, fases da vida, estresse do trabalho, adolescência dos filhos, crise no casamento. Mas aqui está a diferença crucial. Conflitos naturais têm causas identificáveis e soluções práticas. Quando há uma batalha espiritual acontecendo, os problemas surgem sem causa aparente, as soluções normais não funcionam e há uma opressão no ambiente que você consegue literalmente sentir. Mas tem um sinal que é ainda mais sutil, um que está presente em 90% das casas onde há batalha espiritual acontecendo. E é exatamente por isso que a maioria das famílias cristãs não percebe até ser tarde demais. Deixe-me contar a história real de uma família que descobriu da pior forma possível como o inimigo ganha acesso ao nosso lar.
A pequena Júlia, de 5 anos, ganhou uma boneca linda de presente de uma tia que havia viajado para o exterior. A boneca era perfeita, bem feita, cara, parecia totalmente inocente. Mas 2 semanas depois que a boneca chegou a casa, Júlia começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Ela dizia que a boneca conversava com ela, que contava histórias assustadoras, que a chamava para brincar no meio da madrugada. Os pais cristãos fervorosos, a princípio acharam que era apenas imaginação de criança, mas quando Júlia começou a repetir palavras que uma criança de 5 anos jamais deveria conhecer, palavras em outro idioma que ela nunca havia ouvido, eles entenderam que algo muito sério estava acontecendo. Quando finalmente decidiram se desfazer da boneca, descobriram que ela havia sido comprada em uma loja de artigos esotéricos e a tia, sem saber, havia trazido para casa um objeto que havia sido consagrado a entidades espirituais. Este é apenas um dos 5 portais mais comuns através dos quais o inimigo ganha acesso ao ambiente familiar. O primeiro são objetos com origem duvidosa, presentes de pessoas envolvidas com ocultismo, antiguidades compradas em brechós sem conhecer a procedência, souvenirs de viagens que podem ter significado religioso em outras culturas, até mesmo objetos herdados de familiares que praticavam espiritismo ou outras religiões. O segundo portal é o entretenimento que não glorifica a Deus. Filmes, séries, músicas, jogos que exaltam a violência, a imoralidade, o ocultismo ou que simplesmente vão contra os princípios cristãos. Muitos pais não percebem, mas quando permitimos que nossos filhos consumam entretenimento que celebra valores contrários aos de Deus, estamos abrindo uma porta de entrada para influências espirituais negativas em nosso lar. O terceiro portal são pecados não confessados e não abandonados. Pornografia, adultério, mentiras constantes, desonestidade financeira, vícios escondidos. Quando há pecado sendo praticado constantemente dentro de casa, é como se estivéssemos deixando uma janela aberta para o inimigo entrar quando quiser. O quarto portal são as palavras de maldição pronunciadas dentro do lar. Pais que dizem aos filhos: você nunca vai ser nada na vida. Você é igual ao seu pai vagabundo. Você só me dá desgosto. Cônjuges que se amaldiçoam mutuamente com palavras de morte, separação, desgraça. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e palavras têm poder criativo e destrutivo. O quinto portal são relacionamentos tóxicos que trazemos para dentro de casa. Pessoas que não servem a Deus, mas têm livre acesso ao nosso lar, que influenciam nossos filhos com valores mundanos, que trazem fofocas, divisão, más conversações. Às vezes, até parentes próximos que, por não terem Jesus, acabam sendo instrumentos do inimigo para trazer discórdia à nossa família. Tem também os casos mais extremos, como o testemunho que recebi de uma família que descobriu um altar de macumba enterrado no quintal de casa. Eles haviam comprado a casa de uma pessoa envolvida com espiritismo e durante anos sofreram com doenças, problemas financeiros, brigas constantes, até que o Espírito Santo revelou ao pai de família para cavarem em um local específico do quintal. Quando encontraram e destruíram aquele altar, a transformação na família foi imediata e sobrenatural. Mas existe um portal de entrada que está presente em 95% dos lares cristãos hoje. Um que é tão comum, tão aceito socialmente, que você provavelmente nem imagina qual é. Para entender por que o lar se torna um campo de batalha espiritual, precisamos compreender a estratégia diabólica por trás dos ataques. O inimigo sabe que se ele conseguir destruir a família, ele destrói a base da sociedade. Se ele conseguir quebrar a autoridade dos pais, ele forma uma geração de rebeldes. Se ele conseguir separar marido e mulher, ele destrói o símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja que Deus estabeleceu no casamento. O ataque é sistemático e bem planejado. Primeiro, o inimigo planta sementes de discórdia em questões pequenas. O marido esquece de fazer algo que a esposa pediu. Ao invés de ela entender e relevar como sempre fez, dessa vez ela se sente profundamente magoada e reage de forma desproporcional. O filho adolescente contesta uma regra da casa. Ao invés dos pais conversarem e explicarem com paciência como sempre fizeram, dessa vez eles partem para o autoritarismo ou para a permissividade excessiva. Esses pequenos conflitos, quando não são resolvidos na sabedoria de Deus, se tornam grandes divisões.
O que era uma discussão sobre dinheiro se torna uma questão sobre confiança. O que era uma conversa sobre horários se torna uma batalha sobre respeito. O que era um desentendimento sobre métodos de educação se torna uma guerra sobre quem manda na casa. O inimigo ataca especificamente a autoridade paterna e o papel da mãe, porque estes são os pilares que Deus estabeleceu para a família. Quando o pai abdica de sua responsabilidade espiritual sobre o lar, quando ele não ora com a família, não lê a Bíblia com os filhos, não exerce liderança amorosa, cria-se um vácuo de autoridade espiritual que o inimigo se apressa em ocupar. Quando a mãe sai de seu papel de auxiliadora idônea e tenta controlar tudo e todos, ou quando ela se omite de suas responsabilidades de cuidado e educação dos filhos, ela também abre uma brecha para o caos se instalar na família. Os sinais nos filhos são particularmente reveladores. Rebeldia excessiva que vai além da adolescência normal, medos irracionais que não conseguem ser explicados por situações reais, problemas de aprendizado que surgem do nada em crianças inteligentes, comportamentos compulsivos, agressividade descontrolada ou até mesmo comportamentos sexualizados em crianças pequenas que não deveriam ter conhecimento sobre essas questões. A diferença entre disciplina normal e opressão espiritual é que na disciplina a criança entende o porquê das regras, aceita a correção e muda o comportamento. Na opressão espiritual, não importa quantas vezes você converse, discipline ou tente ensinar, parece que há uma força maior impedindo a criança de obedecer e respeitar. Mas a pergunta que ninguém faz é esta: como famílias inteiras podem estar sob opressão espiritual e ainda assim frequentar a igreja normalmente, cantar os hinos, orar em público e parecer famílias cristãs exemplares? A resposta está no fato de que o inimigo é sutil. Ele não vai fazer com que uma família cristã pare de ir à igreja da noite para o dia, porque isso seria óbvio demais. Em vez disso, ele vai fazer com que eles sejam cristãos de fachada. Vão à igreja, mas não têm vida devocional em casa. Cantam na igreja, mas não louvam em família. Oram em público, mas não conseguem ter intimidade com Deus em particular. É aqui que entram as armas da nossa guerra, porque, como diz a Escritura, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A primeira e mais poderosa arma é a oração de consagração do lar. Não é uma oração qualquer, feita de qualquer jeito, mas uma oração específica onde você, como autoridade espiritual da casa, declara que aquele lar pertence a Jesus Cristo. Deixe-me ensinar uma oração prática que você pode fazer hoje mesmo. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida e da minha família. Neste momento, eu consagro esta casa a ti. Declaro que esta é a casa do Senhor e que nenhuma força do mal tem direito legal de permanecer aqui. Eu quebro, no nome de Jesus, toda a maldição, toda a palavra de morte, todo o vínculo espiritual negativo que possa ter sido estabelecido neste lar. Eu ordeno que todo espírito imundo saia desta casa agora, no poderoso nome de Jesus. Peço que o teu Espírito Santo encha cada cômodo desta casa, que os teus anjos acampem ao redor da nossa família e que a tua presença habite permanentemente conosco. A segunda arma é a unção da casa com autoridade espiritual. Pegue um pouco de óleo de cozinha mesmo, ore sobre ele pedindo a bênção de Deus e passe em todas as portas e janelas da casa, declarando proteção divina. Não é superstição, é um ato profético que demonstra sua fé e sua autoridade espiritual sobre aquele ambiente. A terceira arma é estabelecer uma rotina de comunhão familiar que não pode ser quebrada. Oração diária em família, leitura bíblica, momentos de louvor. Mesmo que seja apenas 15 minutos por dia, essa disciplina cria uma atmosfera espiritual que o inimigo não consegue penetrar. A quarta arma é a limpeza espiritual, que inclui se desfazer de objetos suspeitos. Tudo que pode ter origem no ocultismo, tudo que exalta valores contrários aos princípios cristãos, tudo que traz à lembrança relacionamentos pecaminosos ou períodos de rebeldia contra Deus, deve ser removido da casa. Recebi o testemunho de uma família que aplicou esses princípios por 21 dias consecutivos, sem faltar um dia sequer.
O pai me disse que a transformação foi tão evidente que até os vizinhos notaram. As brigas cessaram, os filhos voltaram a ser obedientes, o casal recuperou a intimidade e, mais importante, a presença de Deus voltou a ser real naquele lar. Mas tem algo que precisa acontecer antes de qualquer dessas práticas funcionarem. Algo fundamental, que é o erro onde muitos cristãos tropeçam. A verdade é que muitos cristãos vivem como vítimas, ao invés de vencedores, porque não compreendem a autoridade que Jesus nos deu. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é só para pastores, não é só para líderes da igreja, é para todo cristão que realmente entregou sua vida a Jesus. A autoridade de Jesus aplicada ao ambiente familiar significa que você tem o direito legal, no mundo espiritual, de determinar o que pode e o que não pode acontecer na sua casa. Você tem autoridade para expulsar demônios, quebrar maldições, cancelar feitiçarias, anular trabalhos de macumba e estabelecer a paz de Deus no seu lar. Para quebrar gerações de maldições familiares, você precisa identificar padrões pecaminosos que se repetem na sua linhagem. Alcoolismo, adultério, divórcio, suicídio, depressão, problemas financeiros crônicos, doenças hereditárias sem explicação médica. Quando você identifica esses padrões, você ora especificamente quebrando a maldição hereditária e declarando bênção sobre sua descendência. A diferença entre ter religião e ter relacionamento com Deus é que religião é cumprir rituais esperando que Deus se agrade. Relacionamento é conhecer o coração de Deus e agir em parceria com Ele. Quando você tem relacionamento real com Deus, Ele te mostra especificamente como orar pela sua família, que estratégias usar, que áreas focar. Os passos práticos para assumir a autoridade espiritual sobre o lar são: primeiro, confessar e abandonar todo o pecado conhecido. Segundo, perdoar todas as pessoas que causaram dor à família. Terceiro, consagrar a casa ao Senhor Jesus. Quarto, estabelecer disciplinas espirituais diárias. Quinto, ser vigilante contra novas infiltrações do inimigo. E agora a pergunta de 1 milhão: como você vai saber se realmente funcionou? Os sinais de um lar restaurado são inconfundíveis. A paz volta a reinar na casa. Não uma paz artificial onde todos estão pisando em ovos, mas uma paz sobrenatural, onde há alegria, há riso, há comunicação saudável. A comunhão familiar flui naturalmente. Vocês sentem prazer em orar juntos, em conversar, em passar tempo uns com os outros. O crescimento espiritual acontece espontaneamente. Os filhos fazem perguntas sobre Deus, querem participar das atividades da igreja, demonstram caráter cristão sem você precisar forçar. Deixe-me contar o testemunho final que mais me marcou nos últimos anos. Um casal me procurou numa situação desesperadora, já com papéis do divórcio prontos para assinar. 23 anos de casamento, 3 filhos, mas a casa havia se tornado um inferno. Brigas diárias, filhos rebeldes envolvidos com drogas, problemas financeiros constantes e o pior, eles eram líderes na igreja, mas não conseguiam resolver os próprios problemas. Quando começamos a investigar espiritualmente a situação, descobrimos que a mãe da esposa havia sido benzedeira e havia feito trabalhos espirituais para proteger a família durante anos, sem eles saberem. A casa estava literalmente amarrada por feitiçarias disfarçadas de proteção. Levou 3 meses de oração intensa, jejum, limpeza espiritual completa da casa, quebra de maldições geracionais, mas a transformação foi sobrenatural. Hoje, 5 anos depois, eles têm um ministério específico para a restauração de lares em crise. Já ajudaram mais de 200 famílias e os 3 filhos servem a Deus com fervor. O versículo que mudou tudo para eles foi Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você reconheceu sua família neste vídeo, saiba que não é coincidência. Deus quer restaurar seu lar. Ele quer que sua casa seja um pedacinho do céu na terra. Mas ele precisa da sua decisão consciente e determinada. Não vai ser automático, não vai ser fácil, mas vai valer cada segundo de esforço, quando você vir sua família transformada pelo poder de Deus.
Comece hoje mesmo. Faça uma oração de consagração da sua casa, remova tudo que não glorifica a Deus, estabeleça uma rotina de oração familiar e declare guerra contra tudo que tem roubado a paz do seu lar. Assuma a autoridade que Jesus te deu e lute pela sua família com as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. Muitas vezes pensamos que somos os únicos passando por determinadas situações, mas quando compartilhamos nossos testemunhos, descobrimos que Deus está fazendo a mesma obra em muitas famílias. Compartilhe este vídeo com alguma família que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, Deus usa nossas redes sociais para alcançar pessoas que estão desesperadas por uma palavra de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque na próxima semana vamos falar sobre um tema que muitos pais me pedem: como orar pelos filhos de forma específica e eficaz, como interceder por eles sem cair no erro da superproteção e como prepará-los espiritualmente para enfrentar o mundo sem perder os valores cristãos. Mas antes de você sair, deixe-me fazer uma pergunta que quero que você responda nos comentários. Qual foi o exato momento em que você percebeu que sua casa precisava de uma intervenção espiritual? Foi um sonho que te alertou? Foi uma situação específica que aconteceu? Foi um sentimento que você não conseguia explicar? Conte sua história, porque ela pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para tomar a decisão de lutar pela própria família. Lembre-se, sua casa foi destinada por Deus para ser um lugar de paz, de crescimento, de amor, de formação de caráter. Não aceite nada menos do que isso. Lute, ore, jejue, faça o que for preciso, mas reconquiste o território que Deus te deu. Porque quando o lar está bem, tudo na vida flui melhor. E quando o lar está protegido espiritualmente, você tem uma base sólida para enfrentar qualquer batalha que a vida trouxer. Que Deus abençoe tremendamente sua família e que Ele faça da sua casa um verdadeiro santuário onde sua presença habita permanentemente. Até a próxima e lembre-se, entre o céu e a casa, Deus quer fazer a diferença através de você.